Meu amigo, chegou o dia. O dólar está a R$ 6. Não só R$ 6, ele passou muito dos R$ 6. O que eu achei engraçado é que quando você entra no G1, tem a notícia de que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, e lá embaixo, onde mostra o dólar, tá dizendo que o dólar tá a 5,76. Mas quando você entra no Google, o dólar tá a R$ 6,12. E, cara, foi uma subida gigantesca, né? De 74 para 6,12. Meu Deus, o que que aconteceu com o dólar, cara? Pra ele ter subido tanto assim. Vamos ver se no UOL tá certinho o preço. Estranho, no UOL também tá 5,76. É só o Google que tá mostrando que tá R$ 6. Será que o dólar tá realmente a 6? Bom, eu acho que tá. Eu acho que deve estar desatualizado esse tipo de coisa, né? Os sites estão dizendo que tá em 5,70. Mas o Google tá falando que tá 6,12. E assim, é foda. É foda porque afeta negativamente a gente, né? Pra quem não sabe, o Brasil é um país que ele exporta muitas coisas. Então a gente vende muita coisa. A gente vende comida, a gente vende matéria-prima, a gente vende um monte de coisa, um monte de coisa. E não tá, isso não é um problema. Muitas pessoas tratam isso como se fosse um problema. Tipo, o Brasil ser o fazendão do mundo, ser uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim isso, não é um problema. O problema é que tem várias pessoas que não vivem de agro e não dependem de agro, pessoas que vivem na cidade, coisas do tipo. E essas pessoas, elas acabam ficando numa situação complicada, porque, pô, imagina, você vai comprar um bem de tecnologia. Mano, eu tô olhando aqui pra minha mesa, pro meu computador, pra tudo aqui, eu tô pensando, cara, o que que aqui foi feito no Brasil? Nada. Nada. Mouse feito na China, monitor feito na China, teclado feito na China, não sei o que feito na Coreia, celular feito na China também. Tipo, tudo aqui foi exportado, sabe? Eu tenho um bonequinho, eu tenho um relógio. Meu relógio foi feito na China. Se pá, até essa lata aqui de veneno. Se pá, essa lata foi feita na China também, se pá. Não sei. Bom, enfim. Então, tipo, é complicado esse tipo de situação, sabe? Porque você compra. É tipo o petróleo. O petróleo é um bom exemplo do que fode o brasileiro. O Brasil produz petróleo pra caramba, mas o Brasil não sabe refinar o petróleo. O nosso petróleo é um petróleo muito grosso e as nossas refinarias elas só servem para refinar petróleo liso, que é aquele petróleo que vem do Oriente Médio. Então, o nosso petróleo que é produzido aqui no Brasil tem que ser exportado para ser transformado em combustível e vendido de volta para o Brasil. Então, o Brasil é autossuficiente. A gente já tem aqui petróleo suficiente para segurar as demandas internas. Então, quer dizer que se o governo pegasse e falasse que vai fazer a gasolina ser R$ 1 e a gente tem um monte de petróleo, coisa do tipo, para tancar isso, eles poderiam tranquilamente, sabe? Só que como a gente pega esse petróleo e vende e depois compra de novo, aí a gente acaba ficando à mercê do quê? Do dólar, porque a gente vende a dólar e compra dólar, no final das contas, entendeu? E como o dólar sobe muito, isso acaba subindo o valor desses combustíveis que a gente compra, que sobe o valor das coisas que a gente compra como comida, sobe o valor do preço que a gente está vendendo essas comidas e isso fica mais caro para a gente também, sobe o valor de outras coisas de tecnologia refinada que a gente compra, tudo que a gente compra, na verdade, né? Então acho que esse é o problema, né? Tipo, é a gente ficar muito dependente do dólar e de um país internacional. Eu acho que os maiores erros que o Brasil cometeu, inclusive isso é culpa tanto da direita quanto da esquerda, tá? É a gente ter ficado super dependente dos outros países. A gente, na época da esquerda, a galera ficava falando: ah, não, tem que pegar e investir em tal país, não sei o que, China, vamos abraçar a China. Beleza. Na época do Bolsonaro, vamos abraçar os Estados Unidos, Canadá e Israel, e é isso aí. Meu irmão, a gente ainda está muito dependente desses países. Esses países, se eles quiserem puxar um plug lá e matar o Brasil, eles puxam um plug e matam o Brasil. A gente é dependente deles. A gente teria que ser autossuficiente ao ponto de que, primeiro, a gente pegar e cuidar da nossa casa e dar vida para as pessoas que estão ao redor da nossa família, né? E dar uma coisa boa pra gente. No caso da nossa família, eu falo o Brasil inteiro. Então, tipo, dar sustentação pra gente conseguir buscar coisas melhores, para não ter tanta pobreza ou tanta disparidade de renda, coisa do tipo no Brasil, para depois cuidar, né, de coisas internacionais e tal. Mas o que a gente vê acontecer é assim, os caras chegam aqui, aí o brasileiro já pega e deita na cama e abre as pernas.
É isso que acontece, é sempre assim, a mesma coisa. Você pode pegar e argumentar, não, mas com o governo do Bolsonaro ele só fez isso com caras da direita, ele não fez com caras da esquerda. Não faz diferença, cara, é a mesma coisa. O que eu tô falando aqui é que, tipo, deveria ter um governo que frisasse o Brasil especificamente em primeiro lugar. E agora até pareci nacionalista falando esse tipo de coisa, mas é a realidade, porque quando você vai ver, entra governo, sai governo, não muda a governança, não muda as ideias e não muda a questão do curto prazo. Os caras querem ganhar dinheiro ontem, os caras querem ganhar hoje, eles não querem ganhar dinheiro daqui a 5 anos. Uma das coisas que é muito discutida é sobre malha ferroviária. O Brasil é um país gigantesco. E a gente tem uma malha rodoviária que muitas pessoas argumentam que aconteceu um lobby forte na época da ditadura e que depois foi meio que sendo feita uma manutenção em cima desse lobby, dessas empresas gigantescas, né, de carro que vieram para o Brasil e queriam que o Brasil tivesse muitas malhas rodoviárias e coisas tipo para eles venderem os carros, para a pessoa ser obrigada a ter caminhão e coisas do tipo, né? E meio que esqueceram então do trem. O trem com certeza seria mais barato você ter um transporte de trem do que um transporte de carro. Se você for ver a China, por exemplo, o transporte ferroviário deles é gigantesco. Os Estados Unidos, o transporte ferroviário deles é gigantesco. É muito mais barato, muito mais tranquilo, talvez até mesmo mais rápido. Aqui, por exemplo, entre Rio de Janeiro e São Paulo, podia ter um trem-bala, por exemplo. Inclusive, eu não entendo isso. Como que tem país pequeno que tem trem-bala, que nem a França, por exemplo, e o Brasil, que é um país gigantesco, continental, que precisaria de meios de transporte rápido para você ir de uma capital para outra, não tem um meio de transporte rápido. Talvez isso signifique porque que o Brasil é tipo um Chile da vida, né? Ninguém sabe disso, né? Mas ó, a população é onde vive. Vamos ver se eu consigo achar. O Brasil é tipo um Chile da vida, cara. O Chile é um país, né, continental e o Brasil também, é a mesma coisa. Quer dizer que, ó, 50% da população brasileira mora aqui, ó, nessa parte. Então, tipo, por que que você acha que 50% da população mora na porra de uma faixa, que nem o Chile, sabe? Porque é muito difícil. Tipo, esses terrenos aqui são muito complicados de você chegar. E por muitos anos foi muito complicado de você explorar. E o fato de você não ter meios de transporte que levem essas pessoas a esses lugares de maneira rápida, tranquila, faz com que as pessoas simplesmente, por exemplo, eu preciso trabalhar no Rio de Janeiro, então eu vou ter que morar perto do Rio de Janeiro, entendeu? Eu não posso pegar e morar em outro lugar. Se tivesse o trem-bala, por exemplo, imagina, o cara poderia morar a 400 quilômetros de distância e em uma hora pegava o trem e já estava ali no Rio de Janeiro, entende? Mas o pior de tudo é que as nossas cidades elas cresceram de uma forma tão desordenada também que você acaba passando em São Paulo, por exemplo, uma rotina de você ir para o seu trabalho e demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu tive um pouco de choque de realidade uma vez, porque para mim isso era normal. E isso não é normal, tá? Isso é tóxico e é horrível. Se você mora em São Paulo e você acha que isso é normal, você tá completamente errado, tá? Eu peguei e fui pro Rio Grande do Sul e lá é bem diferente. Os meus amigos do Rio Grande do Sul vieram para São Paulo e eles ficaram com raiva, porque a gente foi fazer uma viagem lá em São Paulo e foi tipo 2 horas de viagem de trem. E eles ficaram, nossa, que merda é essa? Você falou que era pertinho, coisa do tipo, e eu fiquei sem entender. Porque pra mim realmente era pertinho, mas aí depois eu entendi que, caraca, mano, peraí. São Paulo é assim, o resto do Brasil não é assim. O Rio de Janeiro, por exemplo, não é assim. A minha esposa também passou pela mesma questão. Quando eu mostrei pra ela a questão da malha ferroviária de São Paulo, dos trens e tal, ela achou incrível. Só que é muito lento, você vai ficar. E não porque a malha é pequena ou os trens são devagar, mas porque você vai para lugares muito distantes, né? E aí você passa uma hora tranquilamente ali, entende? Então você fica 2 horas dentro da sua própria capital, às vezes para fazer um trajeto pequeno, sabe? Pra você ter ideia, 2 horas eu vou até Petrópolis, mano. Tranquilamente ainda sobra tempo pra mim tomar um sorvete, um açaí, conhecer uns museus e depois eu volto mais 2 horas, 1 hora e meia e tal, e já tô em casa, entendeu? E é bizarro. Por exemplo, eu lembro que quando eu ia viajar de avião, eu demorava mais tempo na viagem para chegar até o aeroporto do que eu demorava na viagem de avião em si. A viagem de avião é geralmente pro Rio Grande do Sul é 1 hora, aqui pro Rio de Janeiro é 30 minutos, para Brasília era mais ou menos umas 2 horas, não lembro, não chegava a 3 horas, eu acho, né? Então, tipo, foram viagens que eu fiz assim, e porra, eu ficava 2 horas para chegar até o avião. Então, eu ficava mais tempo na viagem de carro ou trem para chegar lá do que chegar. É bizarro isso, é bizarro. Isso que eu ia para Congonhas, nem ia para Guarulhos. Se eu fosse para Guarulhos, seria pior ainda. E isso é um pouco dessa questão, de tipo, de manter esse status quo, de manter as coisas do jeito que tá e tipo, foda-se, entendeu? Então esse é o maior problema que o Brasil tem, e você não vê nenhum governante pegando e tentando bater nisso, sabe? E agora o dólar tá subindo, e isso vai botar pressão na gente de novo, né? Ah, o dólar tá indo, você tá feliz, pelo menos, né, Dark? Não, não tô feliz. Porque quando sobe o dólar, diminui a monetização do YouTube drasticamente. Eu não quero nem ver como que tá a monetização do YouTube dessa época, porque ela já tá baixa. Eu vi um post
do Draw Mask, e as pessoas não entendem isso, né? O Draw Mask falou que o vídeo dele tinha flopado. Esse vídeo aqui, cadê o vídeo do Draw Mask? Que ele reclamou, esse aqui. Meio triste que o vídeo da BGS ter flopado. Realmente não sei o que aconteceu. O videozinho mal bem editado, divertido, blá blá blá. Foi o pior vídeo do canal dos últimos 8 anos. Foi baixo, que bate até dúvidas se tem algum problema com a plataforma. E teve 57 mil visualizações em 3 dias. E muita gente começou a argumentar: porra, 57 mil visualizações é muita coisa, Dark. Pelo amor de Deus, por que ele tá reclamando e tal? E eu não sei se isso é um problema da gente, de youtuber, ou se é um problema da plataforma, ou se é um problema de percepção. Mas assim, o valor que a gente gasta para fazer um vídeo que pega 57 mil visualizações, ele não se paga com 57 mil visualizações. Porque 57 mil visualizações dá pouquíssima grana. Tipo, às vezes dá R$ 150, isso. E porra, esse vídeo aqui, ele fala até aqui, ó, deu $19, né? R$ 120 hoje, né? Eu acho que esse é um bom momento para falar como o YouTube, né? O comentário mindset, no geral, não tá errado. Muita gente que chegaram e questionaram, ó, tipo, eu sei que é triste um criador de conteúdo não conseguir manter um público, mas fiquei surpreso com a reação do Thales. Tipo, ainda são 57 mil pessoas, é uma cidade inteira assistindo. E beleza, né? O Drawmaster explica que esse vídeo não se pagou a thumb. A thumb foi mais cara do que o vídeo, basicamente, né? E é foda, porque, tipo, foi muita visualização de fato, mas o YouTube não tá pagando mais nada, né? Esse ano o YouTube pagou pouquíssimo pra gente, pouquíssimo pra gente, pouquíssimo. Então o YouTube tá pagando cada vez menos e agora com a subida absurda do dólar vai pagar menos ainda, entendeu? Então essa crise vai continuar seguindo e os canais vão começar a falir, porque não tem como você sustentar uma produção desse jeito. A gente já tinha uns problemas muito grandes, lembra que o Balian falava muito sobre isso, sobre como quando você ia produzir conteúdo, você tinha dificuldade, né, pra pegar e pagar esses conteúdos que você estava fazendo, porque aqui você ganha menos, muito menos do que lá na gringa, por exemplo. Mas, infelizmente, né, tipo, é assim que funciona, né? Quando o dólar sobe, a gente fica cada vez mais fechado. Então, se você acha que a gente tá feliz, a gente não tá feliz. Se você tá feliz, você é burro, porque você não tá vendo que realmente o bagulho vai diminuir muito pra gente, e querendo ou não, você ganha em dólar, mas você vai pagar as coisas em dólar também no final das contas, entendeu? Pensa no Big Mac, por exemplo. O Big Mac ele é cotado em dólar. Se você costuma ir do McDonald's, então quer dizer que o Big Mac vai subir o preço. Então, se você tem $1.000 e dá pra comprar 100 Big Macs, você vai continuar comprando 100 Big Macs com $1.000. Não vai mudar isso, entendeu? O que vai mudar é o valor das coisas aqui no Brasil. Então, e o que vai mudar também é que você vai ganhar menos, porque vai ter menos gente pagando valores altos dentro do YouTube para anunciar no seu canal. E aí, se você tem $1.000 por mês, agora você tem $900 e o preço do Big Mac subiu, então você vai comprar 9 Big Macs em vez de 10. É só um exemplo, porque eu sei que o Big Mac é muito mais barato do que isso, né? Então tá aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, a gente se vê depois.